Glória a Deus. Cumprimenta a igreja paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos, número 46. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez falando da palavra de Deus. É uma honra, falarmos do amor do nosso Pai. Agradeço o convite do nosso pastor, os irmãos, todos estão aqui, os presbíteros. Muito obrigada. Nós vamos ler apenas os versículos 1, 7 e o 11. Amém? Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Toda a igreja, ao 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Amado Deus, poderoso Pai, Senhor, muito obrigada pela leitura da sua palavra. Pai, nós agora, Senhor, queremos ouvir mais de Ti. Prepara o coração para receber essa palavra, que seja como terra fértil, Pai. Senhor, eu estou aqui apenas como instrumento, Pai, como barro, Senhor, e eu coloco em Tuas mãos, que possamos, ó Pai, ouvir mais de Ti. Nós estamos aqui porque o Senhor nós estamos aqui porque o Senhor faz, nós estamos aqui, ó Pai, para Te adorar. Aleluia, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. É um Salmos muito conhecido, um Salmos que a gente gosta de declamar, gosta de falar. É um Salmo que enche o nosso coração de alegria. E há um tempo eu já vinha meditando nesses Salmos. E quando o pastor nos fez o convite, eu perguntei ao Senhor se era essa mesma palavra que era para nós compartilharmos aqui. E as irmãs cantaram agora há pouco, um hino que fala sobre guerra, sobre batalha. Irmãos, e o Salmos 46 é um salmo de batalha, é um salmo de guerra. É um hino, sabemos que os salmos, eles são hinos de louvor. E são hinos que declaram, que cantam, que louvam a Deus. E esse especificamente, ele celebra o livramento do povo de Judá. Então eles estão cantando porque eles foram livres da mão do inimigo. E aí na sua Bíblia, nós temos aí quem escreveu esse salmo. Foram os filhos de Corá. E a epígrafe, que é esse títulozinho aí do nosso salmo, ele fala uma canção sobre Alamote. Alamote, o que é Alamote? Alamote era como esse salmo deveria ser entoado. Se nós estamos falando de música, os músicos, irmãos que cantam, sabem, nós temos aqui como que deveria cantar, com vozes agudas, com instrumentos agudos. Era assim que eles tinham que cantar. E não sabemos muito ao certo quando esse salmo foi escrito, mas os estudiosos concordam que esse salmo foi escrito pós aquela batalha, a guerra que houve de Jerusalém, no povo de Judá, quando estava cercada pelo exército assírio. E aí, nós vamos falar rapidamente, um pouquinho, sobre esse contexto, sobre essa guerra. Porque para a gente entender os salmos, a gente precisa entender qual é o contexto que eles estão falando. Qual é essa história? Por que eles estão celebrando? Por que eles estão falando que Deus é refúgio, que é fortaleza? Por que tem um rio? Então nós vamos entender um pouquinho. Essa história, quando o exército assírio cerca Jerusalém, ela se encontra em 3 livros. E depois em casa você pode ler. Está em 2 Reis, capítulos 18 e 19.
está em Isaías, o profeta Isaías também escreveu 36, 37. E o segundo livro de Crônicas 32. Se você quiser deixar Crônicas aberto, segundo Crônicas 32, nós vamos usar bastante alguns versículos. Então, como eu falei, o cenário que foi montado era um cenário de guerra. O reino, ele estava dividido, né, os irmãos sabem, nós temos o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá, estava Jerusalém. E Ezequias era rei de Judá. E o rei Ezequias, irmãos, ele era um rei aprovado aos olhos de Deus. Ele restaurou a casa do Senhor, tirou os altares de idolatria, despedaçou a serpente construída por Moisés. Isso a gente lê dentro desses livros. E Senaqueribe, ele vinha conquistando território, já havia conquistado o reino do norte e se preparava para invadir Jerusalém. A Bíblia fala, irmãos, que o rosto de Senaqueribe era um rosto de guerra. Era um homem que transparecia guerra, que transparecia que estava ali para cercar o povo de Deus. Aleluia. E quando o rei Ezequias, ele começa a perceber que Senaqueribe está avançando, está crescendo, está conquistando, ele reúne os seus conselheiros e vai consultar os conselheiros, os oficiais. E ele toma a primeira estratégia de guerra. Qual foi? Em 2 Crônicas 32, versículo 3, se você estiver aberto aí. Ele fecha as fontes externas. Ele fecha as fontes de água que dão acesso ao inimigo. Depois, quando nós falarmos sobre essa fonte, você vai entender por que ela era tão importante. Mas por que fechar a fonte de água? Porque nenhum inimigo sobrevive sem água. E aí eu me peguei perguntando o que eu estou fazendo que possa estar alimentando o meu inimigo. O que eu estou fazendo? Qual é a munição que eu posso estar dando para ele para alimentar esse inimigo? Irmãos, vamos fechar fontes do lado de fora. Inimigo não vai se alimentar daquilo que você vai oferecer. Nós vamos tampar as fontes. E foi isso que Ezequias fez. Aleluia. Ele também tampou brechas. No versículo 5 fala que Ezequias se animou. Ele edificou o muro, levantou o muro do lado de fora, fez arma, fez escudo. Ele tampou a brecha do muro, edificou esse muro. Então ele fez a parte dele. Às vezes nós entramos em uma guerra, em uma luta, e todos nós passamos, e a gente pede muito a Deus: Senhor, faz, Senhor, vai lá, visita, quebra o ar, corta a lança, tá, mas o que eu e você, o que nós estamos fazendo? Eu tenho que fazer a minha parte. Ezequias fez o que estava ao alcance dele. Ele, como rei, ele tampou essas fontes, ele cresceu o seu exército, fortificou o seu exército, edificou um muro, ele fez. Na guerra, irmão, não dá para ficar de braço cruzado esperando só cair do céu, porque não cai. Aquilo que é para a gente fazer, o nosso Deus não vai fazer. Aquilo que é para eu buscar, eu tenho que ir com as minhas pernas e buscar, porque Ele não vai fazer por mim. Deus faz o impossível, mas o possível eu faço. Amém? Quando eu tampo brechas, eu neutralizo o inimigo. Eu crio proteção, eu crio cobertura. Irmãos, ele alicerçou esse muro. Como é que está o nosso muro? Irmãos, às vezes a gente abre brechas tão pequenas. São palavras que são proferidas na hora da raiva, da emoção, que não era para ser proferido. São pensamentos que podem vir à nossa mente que não era para vir. Mas nós somos seres humanos. E isso acontece com todos nós aqui, com todos nós. Poxa, não deveria ter falado aquilo. Fiquei nervoso, feri. Irmãos, mas nós temos um Deus que perdoa.
E nós também podemos voltar e nos consertar. Se tem brecha, é para ser tampada, porque de uma brecha pode virar, o inimigo só precisa disso aqui, para acabar com a nossa vida. Mas em nome de Jesus, nós vamos repreender, nós vamos tampar brechas. Irmão, nós precisamos usar a nossa boca para repreender palavras que maldizem. Não aceite pessoas falarem coisas contra você. Repreende na cara, tá? Repreende em nome de Jesus, chega para lá. Que é isso? Nossas palavras têm poder. Cuidado com o que você fala e não deixe ninguém proferir palavras de maldição sobre a sua vida. Repreende só na mente, não. Às vezes a gente fica, Não, está repreendido. Não aceito você falar isso. Aleluia. Ezequias, ele reúne o povo na praça e traz uma palavra de encorajamento ao povo. Irmão, Ezequias estava muito animado. Estava aqui, fortalecido. E é um versículo que a gente gosta também. Versículos 7 e 8. Esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, não vos espanteis por causa do rei da Síria e por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior do que está com ele é o que está conosco. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus para nos ajudar e guerrear por nós. E o povo descansou. Ai, irmãos, a luta parece que ela tem esse momento, que você fala, pronto, passou, Passou, está resolvido, pronto, não tem mais problema, está tudo dando certo. O povo descansou. Mas é assim, houve retaliação. Em uma guerra, em uma luta, tem retaliação. O inimigo ia ficar quietinho? O Senaqueribe ia ficar quietinho, deixar tudo do jeito que está? Irmãos, esse homem estava com força, com coragem. Ezequias, fez a parte dele, está ali animando o povo. E nós também estamos assim, muitas das vezes. Estamos com toda a força, animados. Mas o inimigo vem. E ele mandou cartas. Versículo 17 de 2 Crônicas 32. Insultando ao Senhor, o Deus de Israel. Senaqueribe começou a mandar mensagens dizendo, olha, vocês viram que a gente fez com os outros povos, Vocês viram que aqueles deuses lá não conseguiram nos impedir. E nós vamos fazer a mesma coisa com o Deus de Israel. Irmãos, olha que afronta. Mas Senaqueribe esqueceu, ou ele não conhecia, que o nosso Deus é o Deus dos deuses. Ele não estava falando de Deus que era de barro, de pedra, não. Ele estava falando do Deus dos deuses. Aleluia. Quando o inimigo te afronta, ele não está te afrontando, ele está afrontando o Deus dos deuses. Aleluia, glória a Deus. E Ezequias manda Eliaquim. Na história nós vamos ver que Eliaquim era um administrador geral do palácio. Então, algumas vezes, o rei Ezequias manda esses oficiais com as mensagens. E tinha um comandante que estava lá proferindo essas palavras ao povo. Vocês desistem, não tem mais jeito. Enfim. E Ezequias chega para esse comandante, e eu consultei lá em 2 Reis 18, 26, que ele fala assim, Eliaquim fala, olha, não fala em hebraico não fala. Fala em aramaico, porque hebraico a gente entende. E tem gente em cima do muro. E essas pessoas em cima do muro vão ter medo, vão se afrouxar, então não fala. Irmãos, o perigo de estar em cima do muro. Na hora da guerra, da batalha, não é para estar ninguém em cima do muro. A gente tem que escolher uma posição. De qual lado eu estou nessa guerra?
Não tem como ficar em cima de muro. Em cima do muro é lugar de vulnerabilidade, fragilidade. Em cima do muro eu estou ouvindo ofensa de inimigo. Em cima do muro eu estou ouvindo as palavras de afronta do inimigo. Em cima do muro eu posso estar sozinho. Eu tenho que estar do lado do povo de Deus. Não fique em cima do muro, vamos ficar juntos. Tome uma posição, não fique em cima do muro. E vocês acham que esse general, ele estava preocupado de estar falando hebraico, aramaico? Não. Ele fala, o Senhor acha que o meu Senhor mandou eu aqui para apenas a conversa estar entre aqui, ó, eu e você? Né? Porque ele aqui queria que a conversa ficasse ali. Não. Meu Senhor quer que todo mundo ouça. E continuou falando em hebraico. E piores ainda, né? Mais palavras ofensivas. Lá em 2 Reis 18, 27, irmãos, eles começaram a dizer, vocês vão comer as suas próprias fezes, beber a própria urina. Está lá na Bíblia. Por quê? A cidade era cercada, não tinha água, não entrava comida, pronto, vai morrer todo mundo. Irmãos, e o inimigo, ele quer montar cenários na nossa mente. Ele quer fazer que você enxergue a pior situação que possa acontecer. Você vai morrer, essa doença vai te matar, vai perder o emprego, não vai dar certo, desiste. E são pensamentos, eu aprendi que são pensamentos que eles vêm. Não tem um botão que eu falo, agora eu deixo pensar, agora eu penso, não. Somente o sangue de Jesus, somente eu pegar e falar, Senhor, a minha mente é de Cristo, esses pensamentos não vão vir, eu vou repreender, eu vou desfocar isso aqui, tira esse pensamento da minha mente, porque o inimigo coloca, vai dar errado, desiste. Olha o que eles começaram a dizer, eles começaram a criar sentenças sobre o povo, e Eliaquim e os outros 2 companheiros que estavam com ele, eles saem muito tristes, rasgam a sua veste, falam para o rei Ezequias, Ezequias também se prostra em forma de luto, rasga as vestes. Irmão, e aqui eu fiquei pensando, até esse ponto, não tem nenhuma flecha lançada, não tem arco, não tem arma, tá só aqui, ó, é só palavra. De forma militar, a guerra não está acontecendo. Irmãos, tem palavras que elas vão ferir mais do que uma facada, qualquer coisa. Pessoas podem estar em guerra dentro de casa apenas com palavras. Ah, mas ele não bate, mas ele ofende. Ah, mas ele não me agride, mas te diminui. E isso fere. É guerra, pessoas que vivem guerra psicológicas, emocionais, qualquer tipo de guerra. Como eu falei, até então, de forma militar não acontecia, mas a guerra estava entre palavras, e somente essas palavras fez com que esse homem de Deus, esse rei que já tinha feito tudo o que ele podia, ele entrou em profunda, a Bíblia fala, profunda tristeza. Profunda tristeza. E o que ele fez, igreja? Ficou lá, trancado no seu quarto. Ai, Senaqueribe falou que vai invadir, vai destruir, vai fazer isso. O inimigo está falando, eu vou ficar no quarto. Não! Ele não fez isso. A Bíblia fala que ele entrou no templo e ele orou ao Senhor. Glória a Deus, foi isso que ele fez. Ele teve um momento de tristeza, sim. Mas ele não ficou só na tristeza. Ele buscou ao Senhor. Traga as palavras de ofensa. Traga aquilo que te feriu e apresente ao Senhor. A oração de Ezequias é uma oração muito linda. Ele fala que o Senhor Deus de Israel, Senhor, tu está acima do céu, da terra, dos querubins. Senhor, o Senhor está ouvindo, Deus, a palavra de Senaqueribe. Ele leva aquela mensagem, ele leva aquilo que ele recebeu, ele entrega nas mãos do Senhor. Irmãos, é isso que a gente tem que fazer.
aquilo que nos fere, aquilo que te angustia, apresente para Deus. Peça a Deus o que você quer. Aleluia. Irmãos, como eu aprendi isso? Eu comecei a pedir exatamente o que eu queria. Senhor, eu quero isso. Irmãos, Ele dá. Do jeitinho que você pede. Sabe, porque o nosso Deus é um Pai bondoso, misericordioso. Ele quer te atender, Ele quer te ouvir. Mas fale, apresente. Ezequias apresentou a Deus. Aleluia. E Deus usa o profeta Isaías. Isaías vai dizer: Ezequias, Senaqueribe falou não contra você, mas contra o Deus Santo de Israel. E esse versículo, ele diz, fique com essas palavras, Ezequias. Ele não vai invadir a cidade. Ele não vai disparar flecha contra a cidade. Não vai ter escudo. Não vai ter cerco. Por onde ele veio, ele vai voltar. Aleluia. Ele não vai invadir essa cidade. Eu a defenderei e salvarei. Irmãos, como eu fiquei com essa palavra. Por onde o nosso inimigo veio, ele vai voltar. Ele tem que voltar. Ele não vai fazer bagunça na sua família. Não vai fazer bagunça na sua vida. Nos seus relacionamentos. Ele vai voltar. Aleluia. É o nosso Deus que está mandando. Pelo mesmo caminho, você vai dizer que Ele vai voltar. Aleluia. E é nesse cenário que o Salmos 46 ele é celebrado. É dentro dessa guerra, de tudo isso que está acontecendo. E se você puder ir lá no Salmo 46 que nós lemos. É um Salmo, como eu falei, que a gente gosta, né, de ler, de falar. E ele é dividido em 3 partes. A primeira mostra quem Deus é. É do versículo 1 ao versículo 3. Irmãos, Deus é. Deus, ele tem existência, ele é real, ele vive, ele reina. Mas o nosso reino, nosso Deus, ele reina. Ele está acima de toda a existência, ele está acima do tempo. Eu e você um dia vamos deixar de existir. Mas o nosso Deus vai continuar sendo Deus. O Salmo diz que Deus é refúgio e Deus é fortaleza. Refúgio, querido, é contra o perigo. Fortaleza é contra o ataque. Quando você estiver em perigo, quando eu estou em perigo em algum lugar, eu vou me refugiar. Eu quero estar aqui, ó, escondida com o meu Deus. Agora, se tem ataque, tem guerra, Ele é fortaleza para você. Aleluia. Ele é um socorro bem presente, não angústia. E diante dessa confiança, o salmista continua dizendo: não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem pelos meios dos mares. Ainda que águas rujam e se perturbem, ainda que montes se abalam pela sua braveza. Irmãos, mesmo que todo cenário, como eu falei aqui na guerra, seja desfavorável, Ele vai continuar sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. Não importa onde você está, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Não importa o tamanho da guerra que você enfrentar, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. A segunda parte é onde Deus está. Versículo 4 ao 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Irmãos, por que eles estão falando sobre rios? Jerusalém dispõe de uma única fonte que ficava ao lado de fora da cidade. Era a fonte Gion.
do lado de fora da cidade. E as pessoas tinham que subir e descer, né, a cidade, carregando água para lá e para cá. Quando Jerusalém era fechada, o inimigo, como eu disse, ficava com a água, aquele povo não tinha mais acesso à água. E Ezequias começa a perceber, irmãos, nosso inimigo, ele tem tática de guerra. O inimigo tem tática de guerra. Com cada um de nós, ele sabe o que te aflige, o que você não vai gostar de ouvir, o que chama a sua atenção. Ele sabe. Ele sabe. Como que ele sabe, Daniele? Porque ele te observa. A Bíblia fala que ele está ao derredor. Ele está observando. Ele está ouvindo. Ele só não pode ler o seu pensamento, mas ele está te observando. E ele te conhece. Então ele sabe o que ele pode usar contra você. Então Ezequias começou a observar, essa fonte aí, do lado de fora, o inimigo pega essa água, não vai ser bom. O que ele fez? A história conta, e a Bíblia conta, em 2 Reis 20:20 e 2 Crônicas 32:30, que Ezequias, ele faz uma das maiores engenharias do mundo antigo. Ele constrói, igreja, túnel, chamado túnel de Ezequias ou túnel de Siloé. Foi cavado dentro de uma rocha. Depois os irmãos podem pesquisar isso também. E esse túnel cortava toda Jerusalém. Essa água que saía desse estanque passava dentro desse túnel e servia para toda Jerusalém. Eram 2 aquedutos que passavam no meio da cidade e caíam no tanque de Siloé. Então ele fecha o que está lá fora, desvia toda essa água. A Bíblia fala essa palavra. Ezequias conseguiu fazer um desvio das águas que passavam dentro de Jerusalém. Lá fora o inimigo não tem água, mas aqui dentro tem um rio de águas vivas. Eles não sabiam de onde a água estava vindo. Ezequias pensou muito bem. Os historiadores até se perguntam como que na época foi feito isso. Tem algumas pesquisas sobre. Mas ele constrói. A sabedoria que esse homem teve, eu creio que veio de Deus. Então lá fora o meu inimigo não vai ter água, mas aqui dentro tem água. Irmão, não importa o que está lá fora, nós vamos nos encher porque aqui dentro tem água. Eu posso sair lá fora e posso ouvir palavras de afronta, mas ele não tem. Eu tenho água. Aleluia. Eu tenho. Glória a Deus. O Salmo fala: Deus a ajudará ao romper da manhã. Os irmãos conhecem a história. O anjo do Senhor feriu 185 mil soldados. E quando eles se levantaram, foi a que hora? Pela manhã. Pela manhã. Irmãos, um anjo. A gente ora pedindo: Senhor, manda os anjos, cerca de anjo. Pode cercar também, Senhor. Mas Deus usou um anjo. Um anjo. Feriu esses soldados todos. E pela manhã eles viram todos mortos. Todos. Aleluia. Irmão, nós estamos falando aqui no tempo da lei, tá? Por isso que é tratado dessa forma, né? Que na história é o olho por olho, dente por dente. Mas hoje estamos pela graça. E aqui a gente traz toda essa mensagem para falar do nosso inimigo, nosso maior inimigo, que é Satanás. É contra ele que nós lutamos. Aleluia. Queridos, eu e você, nós podemos dormir tranquilo. Porque o nosso Deus está trabalhando. O Salmo 121 diz: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Tosquenejar, cochilar. Sabe aquele cochilo que às vezes a gente dá assim, né? Nas madrugadas, né? Eu e Vinícius agora estão nessa fase. Às vezes você se pega cochilando. Deus, não acontece isso. Ele não cochila, Ele não descansa nem um minuto. Enquanto eu e você estamos descansando, Ele está trabalhando. Aleluia! Glória a Deus! A palavra
diz: dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Querido, dorme. Eu sei que no momento da luta é difícil dormir, é angustiante dormir, é difícil, mas dorme, descansa, fala: Senhor, toma o meu sono, eu quero descansar, eu preciso descansar. Cuida, vai lá, visita, e Ele vai trabalhar. Na história a gente tem esse relato, Senaqueribe aparece dentro de relatos históricos. E eles colocam que foi uma grande peste que matou 185 mil soldados nesta época. Uma grande peste. Mas a gente fala, sabe, que foi o nosso Deus. Feriu, pode ser com peste, pode ser com uma palavra, mas feriu e acabou com o inimigo. Aleluia. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Irmãos, é só uma palavra. Deus só precisa dar uma ordem para essa situação sua, acalmar. Jesus clamou ao vento: cala-te o mar, e calou, acabou. Deus dá basta em histórias. Deus vai falar: chega, meu servo não vai mais passar por isso. Chega, acabou. É só uma palavra. Ele levantou a sua voz. Irmãos, quando Deus dá, é a última palavra. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se você observar, tem uma palavrinha aí, entre parênteses, e aparece até em outros salmos também. Nesse versículo 7. Selá. O que é selá? Selá é uma pausa. Os irmãos que entendem de música, nas partituras a gente também tem pausa. Na música tem pausa. Então aqui é um louvor e é hora da pausa. Irmãos, na hora da guerra, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou enfrentar o inimigo, eu vou repreender, eu vou tampar a brecha, tampar as fontes do lado de fora, eu vou dar tudo o que eu posso. Mas quando Deus trabalhar, você vai ficar em silêncio. Você vai deixar Deus trabalhar. Em Eclesiastes 3 fala que tem tempo de calar. Tem tempo de falar e tempo de calar. Ah, mas eu já falei com esse menino, eu já falei com ela para ir para a igreja. Já falei. Já falou, então, deixa Deus trabalhar. Calma, aquieta, espera. Precisamos esperar e deixar Deus trabalhar. Enquanto eu fiquei falando, pedindo, correndo atrás de tudo que eu podia, não aconteceu. Mas quando eu falei: Senhor, estou quieta agora, Ele respondeu. Tem hora da pausa, tem hora de ouvir, de esperar, de descansar. Aleluia. Deus, Ele faz, versículos 8 ao 11, já é o final. Ele fala: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele cessa a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima o carro de fogo. Aleluia, irmãos. Deus está usando a guerra e promovendo paz. Cessa a guerra até o fim da terra. Cessou. Ele pega a guerra e cessa, acabou. Ele usa a guerra e promove paz. Irmãos, quantas dificuldades, guerras a gente precisa passar para aumentar o nosso nível de maturidade, o nosso nível espiritual. Aquela frase: marinheiro bom não faz em mar calmo, é verdade. Se você estiver muito tranquilo, tá tudo bem. Agora Deus balança um pouquinho seu barco, tem que ir para oração, tem que orar, tem que buscar, tem que jejuar. Vamos, irmã, me ajuda e vamos, né? Ele usa guerras, usa situações para você se achegar mais a Ele.
Quando você está lá, Ele quer que você se achegue a Ele. E como que Ele faz? Balançando o nosso barco. Nos despertando, meu filho, você tem que estar aqui. Já falei isso com o Vinícius lá em casa, a gente tem que estar aqui. Os outros podem fazer o que for, mas eu tenho que estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele usa a guerra e promove paz. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Esse salmo, como eu falei, é um salmo que não está falando só para uma pessoa, né? Aquieta. Alguns versículos, né? Individual. Não. Está falando para todos. Ele está falando para o povo e ele está falando para os inimigos. Ou vocês que estão aí fora, aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Aquieta vocês aí fora também. Vão parar com a bagunça, vão parar de lançar palavra contra o povo de Deus. Aquieta, aquietai-vos. Aleluia. Que possamos usar essas palavras, irmãos. Eu não vou deixar que doença, do desemprego, toda situação desagradável, indesejável, venha me atormentar. Aquieta, aquieta, aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele vai em silêncio de novo. Irmãos, esse versículo ele aparece 3 vezes, né? Ele repete 3 vezes, nós lemos aqui. Ele aparece no início, ele aparece no meio e ele aparece no fim. Irmãos, eu não sei, ninguém aqui sabe onde está a sua guerra. Se você começou agora, se você está no meio dela ou se está terminando, nós não sabemos. Mas o mesmo Deus que começou, Ele vai terminar com você essa guerra. Aleluia. Ele está no início, Ele está no meio, Ele está no fim. O homem pode desistir de você. O seu chefe pode desistir de você. Os médicos podem desistir de você. Largar você sozinho, amigos. Mas Ele não. Ele está com você. Aleluia. E por isso nessa guerra você é mais que vencedor. Em Mateus 28:20, para a gente terminar, diz que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Que essa palavra seja de encontro ao seu coração. Assim como Deus ministrou ela aqui dentro para mim. Que ela possa também ter falado com você. Descanse nessa palavra. Sabe que Deus está com você. Não importa o tamanho da guerra. Em nome de Jesus. Amém.